Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso amado Pai eterno, muito obrigado por mais este dia. Abençoa-nos, Pai, com a direção do Teu Espírito Santo, para que este estudo seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. O nosso tema de hoje é a relação entre antropologia e cristologia. Está em Gênesis 1, 26 a 29. Gênesis 1, 26 a 29, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. Então, antropologia quer dizer: antropologia é uma ciência vinculada às ciências sociais que visa entender a formação da humanidade por vários aspectos culturais, físicos e históricos no mundo. Então, a estreita relação entre a doutrina do homem, que é a antropologia, e a cristologia, que é a doutrina de Cristo, elas têm uma relação muito estreita. A primeira relação trata do homem como criado à imagem e semelhança de Deus e dotado de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Gênesis 2, do 18 ao 25 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus deu ao homem a todos os animais domésticos e as aves e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a
numa mulher e lhe trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, no capítulo 1, nós lemos que Deus criou o homem e a mulher. Aqui no capítulo 2, dá os detalhes, como a mulher foi formada. Mas o principal aqui está no último versículo, que fala que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Neste tempo, o homem tinha o verdadeiro conhecimento, a justiça e a santidade. Por isto, ele tinha como se relacionar diretamente com Deus. No capítulo 3, fala que Deus toda tarde passeava pelo jardim do Éden e tinha um relacionamento com o homem e a mulher, porque os dois eram santos como Deus é santo. Porém, voluntariamente, o ser humano, o homem, transgrediu a lei de Deus e se tornou pecador. Foi voluntariamente, mesmo tendo sido tentado pela serpente, ele voluntariamente, ele transgrediu a lei de Deus. Aquilo que Deus ordenara para ele não fazer, ele fez. E isto ele fez por vontade própria. Ele não foi obrigado. Ele foi tentado. E isto está no capítulo 3. E é bom que você leia com calma e analise. A queda do homem que está no capítulo 3. O homem era uma criatura totalmente privilegiada. Como nós vemos lá que Deus mandou ele dominar sobre todas as coisas. Mas perdeu o seu direito de nascimento. Sim, o homem perdeu o seu direito de nascimento e afastado de Deus. Agora ele era escravo, ele perdeu a sua liberdade. Ele agora era escravo do pecado. E perdeu também a justiça original. O homem deixou de viver a verdadeira justiça. No capítulo 6 de Gênesis, versículos 5 a 9 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Era Noé homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Sim, ao
humanidade, ela se tornou totalmente má. Tudo que ela praticava, toda a tua vontade, todo o desígnio do seu coração era mal. Isto entristeceu o Senhor. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isto é uma linguagem figurada, porque Deus ele não se entristece como nós nos entristecemos e ele não se arrepende como nós nos arrependemos. Esta é uma linguagem para que nós entendamos o que estava acontecendo naquela época. Porém, existia um homem que ainda tinha os traços, alguns traços originais de quando o homem foi criado, e este homem era Noé. Porque Noé era um homem justo e íntegro. E Noé, ele andava com Deus. Noé vivia segundo a vontade de Deus, mesmo no meio de uma população totalmente corrupta. Noé, ele andava com Deus. Isto é um exemplo para cada um de nós, que vivemos hoje num mundo corrupto, onde as pessoas se juntam na sua maioria para fazer o que é errado. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, mesmo em meio às trevas, ele deve continuar fazendo o que é certo, andando em integridade e justiça, andando com Deus. Esse é um grande exemplo, é Noé. E quando houve o pecado, se criou uma grande distância ética entre Deus e o homem. Deus é um ser totalmente moral e santo. E o homem, ele não. Ele é um pecador. Ele vive a cometer pecados e comete até sem querer. Sem querer, o homem naturalmente pratica o pecado, pratica coisas erradas. E o homem por si mesmo, na sua natureza agora, ele não tinha condição de se relacionar totalmente com Deus, fazendo a vontade de Deus na sua totalidade. Não, o homem não tinha condição para isso. E a cristologia, além de ela responder essa distância que existe entre Deus e o homem, esse afastamento, este abismo, ela traz a solução para que o homem possa ultrapassar esta grande barreira e novamente se reconciliar com Deus. Está em Romanos 3. Romanos 3, do 21 ao 28, que diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção,
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi para todo excluída, porque lei das obras não, pelo contrário, da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Jactância quer dizer orgulho. Então, aonde está o orgulho? Foi totalmente excluído. O homem não tem condições de chegar diante de Deus e dizer: eu posso entrar no céu porque eu sou justo, eu tenho uma vida correta, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então eu tenho o direito de entrar no céu. Não, não. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo é justificado. Deus perdoa os pecados de outrora e se nós viermos a confessarmos os nossos pecados, cometermos pecado e confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa, não por merecimento nosso, mas pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados, que criou a ponte, ele é a própria ponte que liga o homem a Deus. É Jesus Cristo quem nos faz atravessar este abismo que existe entre nós e Deus, o abismo do pecado, o abismo da separação de Deus. E como diz lá em João 1, Jesus Cristo nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo. O nosso direito de nascença, quando fomos criados e vivíamos em uma comunhão, quando dizemos vivíamos, falamos da humanidade, do primeiro homem, Adão, vivia numa condição de santidade, conhecimento perfeito e justiça. E lembrando lá que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam, porque ainda não havia o pecado. Mas Jesus Cristo agora ele vem e restaura esta condição do homem com Deus, e isto totalmente de graça. Esta é a relação que existe entre a doutrina do homem e a cristologia, a doutrina de Cristo.
o homem, durante a sua história, ele só mostrou o quanto ele é pecador. Desde Caim e Abel, onde um irmão matou o outro, até os dias de hoje. Nós vemos guerras, nós vemos adultério, nós vemos morte, nós vemos tudo de ruim que existe na face da terra, praticada pelo ser humano. E a terra se tornou maldita, como diz lá em Gênesis 3. E o homem, esta é a natureza do ser humano, depois de sua queda. Viver e praticar o pecado continuamente. E a relação que o homem tem com Deus é graças a Jesus Cristo, gratuitamente. Aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador, este recebe a salvação. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos por mais este dia, graça te damos por mais esta oportunidade que esta pessoa que está diante de ti tem de reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Enquanto ela estiver viva, ainda existe esta oportunidade. Mas depois da morte, o destino daqueles que não têm a Jesus é o lago de fogo e enxofre, a separação definitiva de ti, que é a segunda morte. Tem misericórdia desta pessoa, Pai, e ajuda ela através do teu Espírito Santo a entender a tua palavra e fazer uma decisão definitiva junto a Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pelo teu imenso amor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a